E aí, tudo bom com vocês? Estou me organizando aqui, né? Na correria do dia a dia. Terminei um atendimento agora, estava em reunião, mas já estou a postos. Daqui a pouco a Renata chega. Hoje nós vamos. Ei, Muri! Que linda! De volta ao Instagram. Muito bem, Muri. Vamos transbordar, minha amiga, vamos transbordar. Ei, Fê, tudo bom, minha querida? Tava terminando um atendimento lá e já estamos a postos. Hoje, terça-feira, é dia de relações de atitude. Sim, hoje nós vamos conversar. Egri, tudo bom, minha querida? Já já vou chamar a Fê, já vou começar a organizar aqui para ela entrar. Hoje nós vamos conversar. Hoje eu recebo a Fê. Para quem tá novo por aqui, né? Quem tá vendo o vídeo aí também. Toda terça, às 15 horas, a gente conversa. Mandinha, tudo bom? A gente conversa sobre relações de atitude. E a gente reveza, eu e a Fê. Um dia a Fê vem aqui, na outra semana eu vou lá. Já tô chamando aqui, tá, Fê? E aí, hoje eu vou receber a Fernanda da minha vida de coach. Hudson, tudo bom, meu querido? Chegou outra pessoa aí também, acho que é a Sol. Oi, Nath! Tudo bom, minha filha amada? E aí, hoje, tudo bom, minha querida? Como é que você está? Deixa eu me organizar aqui. Você saiu de um atendimento, né, Paty? Foi. Terça é assim mesmo, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Sempre dá certo. Deixa eu só ajustar aqui pra gente. Peraí. Pronto, Ai, acho que que agora bom dá. estar aqui com você. Pois Com o é, menina, eu já pessoal. acostumei com a nossa terça, tá? A nossa terça, assim, já fico aguardando, sabe? Porque a gente acabou acostumando. E olha, é uma tarde que a gente passa tão rápido, gente, a nossa live. E ela fala de algo que é tão importante para o ser humano, que são os relacionamentos. Nós não vivemos só, né? Não é saudável. A gente até vive, né, gente? Mas não é saudável, porque o ser humano ele se constrói nas relações. E aí, quando eu e a Fê começamos, é justamente por isso, porque assim, como eu trabalho muito voltada para a produtividade e para a carreira, não adianta, Fê, as pessoas chegam para mim com uma demanda, mas a demanda sempre vai, esbarra no relacionamento. Sempre cai para alguma coisa de relacionamento. E a gente fica muito... É muito gratificante poder ajudar nessa parte tão central. É como se fosse uma espinha que sustenta a gente, os nossos Exatamente. relacionamentos. E não é só o amoroso. É o Não. familiar, o filho, o profissional. E, Paty, hoje, estou até com medo do povo falar, Fernanda, isso é um lugar comum, mas é o melhor jeito da gente turbinar o nosso relacionamento amoroso. Já até tô colocando o título aqui, gente, porque assim, aí como que a gente faz aqui para quem tá novo por aí? A Fê traz para nós aqui, no meu perfil, para minha audiência, uma reflexão com relação aos relacionamentos conjugais, os relacionamentos amorosos. E eu levo para lá, para o canal dela, uma reflexão com relação aos relacionamentos no trabalho. Porque são as duas áreas que a gente sempre se depara com as nossas maiores dificuldades. Que não se enganem, tá? Muitas das nossas relações no trabalho, elas repercutem as nossas relações com a nossa família. E vice-versa, não é, Fê? Eu costumo falar que a gente guarda o melhor e o pior para os nossos relacionamentos de casa. Porque muitas vezes a gente tem... a gente dá um feedback com mais atenção, olha mais para um colega de trabalho, uma pessoa que está com a gente lá no trabalho, e aí chega em casa já está saturado. E aí a gente não entrega o nosso melhor. E linkando com o nosso tema hoje, eu falei que é lugar comum, mas eu tenho uma historinha e tenho dados. Que aqui eu trago para vocês muito de um pesquisador da área amorosa, o John Gottman. Ele já estudou por 4 décadas relacionamentos. E a maioria dos pontos que eu trago aqui é o que é central para a gente cuidar das nossas relações a dois, os nossos relacionamentos amorosos. John Gottman juntou uns casais no laboratório do amor dele e resolveu filmar, acompanhar esses casais. E, Paty,
depois de vários desses casais, numa pesquisa que ele conduziu na Universidade de Washington, ele ficou se perguntando, gente, mas pode não ser a profundidade da conversa, da interação entre o casal. E também não é se ele concorda ou se eles discordam. É outro ponto, é prestar atenção no parceiro. Seja lá o que estiver fazendo, seja lá o que estiver falando, é parar e interagir. E aí eu chamei de MMCE, que é mini momento de conexão emocional. Legal. O que você está falando, minha filha? Porque a gente não tem, ou a gente está muito distraído, né, nesse corre-corre da gente, e a gente perde esses pontos de conexão com o nosso parceiro. Mas, Paty, tem que parar o que estiver fazendo e interagir. Perguntar, olhar no olho. Tá inteiro, nem que seja muito rápido. Isso. Fê, eu vou trocar o nome aqui, vou tirar o título e vou colocar isso que você falou, porque para mim, sigla é muito mais fácil para a gente guardar. Então, momentos de conexão emocional. Isso. MM, tá, de mini momento, CE, tá, de conexão emocional. É uma comunicação emocional, gente. Tem que parar, tem que estar presente, inteiro e prestar atenção. Vou dar um exemplo que ele conta em palestras e no vídeo dele. O John Gottman, ele estava passando e pegou a esposa dele, sabe quando retrucando, bufando, de estar dobrando a roupa. E aí ele pegou e naquele momento ele pensou, vou ou não vou, né? Ele flagrou ela bufando. Gente, se acontecer com vocês, algo parecido, vocês me falam. Ele, não, eu vou lá falar com ela. O que foi que está acontecendo? Ela, eu não me importo de lavar a roupa, mas dobrar, eu odeio dobrar roupa. Ele, mas eu posso te ajudar agora, eu posso fazer, e eu até gosto de fazer essas coisas que eu não preciso ficar pensando, que aí eu me entrego, termino rapidinho, ouço uma música, fechado. Ele começou a dobrar. E ele disse que ela ficava vindo olhar se ele ia pedir ajuda ou não. Mas não, ele colocou a música e continuou dobrando a roupa. Nisso ela se aproximou, ouviu a música com ele, ficou perto dele. Bem que a gente podia sair para jantar, ou a gente podia sair para dançar. É isso que ele chama de aproveitar esses mini momentos. Porque ele poderia muito bem ter continuado o caminho dele, feito o que ele estava pensando em fazer, mas ele pegou esse suspiro. Muitas vezes, quando você lê um e-mail que te aborrece, uma notícia que passa um pensamento que te aborrece, e a gente expressa isso. Às vezes é um suspiro, às vezes você está com a cara fechada, às vezes você até pede. Esses mini momentos, Paty, geralmente eles podem ser ou não conscientes. Legal. É mais ou menos um pedido de conexão. Ei, eu preciso de me conectar com você agora. Legal. Hoje eu estou precisando de um apoio. Muito interessante. Olha só, semana passada eu recebi aqui a Amanda, ela está até aí na live, falando da questão dela nas nossas lives das 19, Fê, eu estou trazendo pessoas que tenham atitude no mundo do trabalho para a gente poder compartilhar e inspirar pessoas. E a Amanda, né, tem uma história muito inspiradora, e ela é advogada e mãe em tempo integral, assim que ela se denomina. E ela estava dizendo que enquanto ela estava em casa, ela sentia a falta do trabalho. E que no trabalho ela consegue também levar as experiências que ela tem junto a ela, o marido e 3 filhos, também para o trabalho. E aí, no meio da conversa, a gente concluiu também que grande parte que ajuda nisso é a conexão que ela e o esposo têm, de dividir.
porque ela não, ela até comentou sobre isso, a questão sabe os afazeres domésticos, aquela coisa de que não acaba, né? Você faz, não é, ninguém vê, e quando você vê, já tem outro para fazer. Então, isso foi uma coisa que ela conseguiu conciliar com o marido, para que ele a ajudasse e eles conseguissem manter exatamente essa harmonia no relacionamento. Que não é 100%, né, Fê? Que a gente sabe que não tem como a gente fazer isso 100%. Mas que já melhora a qualidade dessa relação, né? Perfeito. E a Amanda cuidou de um ponto. Eu fiz uma enquete dos principais problemas que a minha audiência, meus amigos também, que mais estava passando no relacionamento amoroso. Parte divisão de tarefas em casa. Apareceu Amanda. A Sol também está aqui, quero mandar um beijo especial para a Sol. Divisão das tarefas, junto com falta de diálogo e problemas na comunicação. E finanças apareceu como principais problemas que hoje nós casais estão enfrentando. Sim. E aí a Amanda foi mestre. Foi. Ontem também eu recebi a Edneuza ontem, e a Edneuza ela trabalha como table decor. Só que ela pega a parte dela de mesa posta para ela incentivar as pessoas a terem momentos de refeição em família. Ela quer, o propósito dela é resgatar esses momentos. E nós também fizemos uma reflexão sobre isso. Porque, na verdade, as pessoas estão próximas, mas cada um dentro do seu mundo no celular. Né? Cada um pega a sua comida, vai um para o quarto, vai outro para outro lugar e tudo. E é um outro momento também, a questão das refeições, né, Fê? Que essa conexão volta. Isso, é prestar atenção e estar presente. Estar presente 100%, gente, é baixar o celular. E é difícil no começo, porque hoje o celular e esse mundo conectado é quase um hábito. É um escape para a gente se distrair e ter uma dose de não quero pensar em nada agora, deixa eu só passar a rede social, subindo, é para me distrair. Só que isso virou um hábito. E a gente está perdendo o estar junto, o conectar emocionalmente. E o que eu quero fazer esse link, Paty, é que a gente funciona. Por que eu vou insistir, hoje foi o tema da live, esses mini momentos de conexão emocional. Gente, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser verbal, pode ser um toque, não importa. É pegar um suspiro, pegar uma cara que a gente lê, opa, não está certo, tem alguma coisa aí. Tá no sofá, encostar. Às vezes silêncio, né? Às vezes a pessoa fica mais silenciosa, mais introspectiva. Porque quando a gente investe nesses mini momentos, nessa comunicação emocional, é como se a gente estivesse fazendo uma reserva. E é como uma conta bancária, só que é uma conta bancária emocional. Só que o depósito, o que eu coloco lá para guardar, não é a mesma coisa que eu tiro. Deixa eu deixar claro. Para cada uma interação negativa, algo negativo entre o casal, a gente tem que balancear e neutralizar com 5 coisas positivas. E aí, nessa conta bancária, a gente tem que ir acumulando essas coisas negativas. Porque você tem que fazer uma poupança, você tem que fazer uma reserva, porque o relacionamento é de altos e baixos. Adorei essa, hein? Aproveita, investe na sua conta bancária emocional e vai acumulando esses momentos positivos. Porque vai ter baixa, vai ter um vale. E aí você já tem esse colchão para esses momentos mais difíceis. Muito bom. E essas interações são muito importantes, porque elas são a base da conexão, da confiança. Quase, a gente não fala muitas vezes, ei, eu estou precisando de você, eu estou precisando. Não vem esse pedido, mas vem coisas sutis, porque é muito difícil ficar vulnerável. É muito difícil a gente falar, ei, eu quero me conectar, eu preciso me conectar aqui com você. E quando a gente rejeita esses mini momentos, rejeita ou ignora, ou não pode dar atenção,
é como se a gente fizesse uma contabilidade mental. E essas não interações, elas vão criando distanciamento, ressentimento. Porque a maioria dos rompimentos, Paty, não é por brigas enormes e não é por infidelidade. É pelo ressentimento e o distanciamento. Que aquilo vai crescendo, né, Fê? A pessoa não fala, aquilo vai aumentando, e aí aquilo vai ficando tão grande que depois, até para consertar, a gente perde o fio da meada, né? A Amanda colocou aqui, a Amanda colocou assim, ó, problema na comunicação eu tive que observar, pois percebi que muitas vezes estávamos discutindo com um assunto, sendo que os dois estávamos falando a mesma coisa, mas de forma diferente. Como acontece isso, né? E o Hudson colocou assim, ó, aqui em casa eu fico com os afazeres de casa e a comida por conta da minha esposa. Isso foi conversado. Eu gosto de fazer as coisas de casa porque gosto. E minha esposa ama cozinhar. Ótimo também, potencialização de talentos, né? Isso. E cada um fazendo o que gosta e ambos se ajudando. Exatamente. Essa é uma linguagem de amor. Exatamente. Essa é uma linguagem de amor, é uma das formas de comunicar amor e também de equilibrar, né? De falar, esse relacionamento é construído a 4 mãos. Eu estou do seu lado. Porque esses mini momentos de conexão emocional, esse MME, é base de confiança, é base para a gente nutrir paixão, o companheirismo, e ele também vai ajudar na satisfação sexual, porque você está conectado. Principalmente a mulher precisa dessas conexões positivas durante toda a semana, para que mais para o final da semana, ou ela esteja conectada com o parceiro para a relação sexual. Não adianta não estar bem a semana inteira e no final de semana o marido coloca a melhor roupa, o perfume e faz um jantarzinho para uma noite de sexo. Romântica, uma noite romântica. Não. Mulher precisa construir história, construir cenário, pegar os sentidos, né? Tem todo um contexto que nós precisamos. É assim, mulher pensa de uma forma, o cérebro é assim. O cérebro-órgão é o mesmo. Mas as conexões que a gente vai fazendo por conta até da nossa formação genética, por conta dos estímulos ambientais, eu vejo isso. Esses dias a minha filha mandou um vídeo, Fê, da minha neta, da Alicia, brincando de boneca. Ela já está com 1 ano e 3 meses, né? E a Alicia brincando de boneca, a Natália ainda falou assim, mãe, agora vendo a Alicia brincar de boneca, eu percebo como que para a mulher a questão da maternidade, desde muito cedo, já vem sendo alimentada. Porque, gente, ela dá banho na boneca, ela faz o que a mãe dela faz com ela. Né? E aí o menino, por exemplo, a gente não oportuniza isso, porque a gente não deixa brincar de boneca, né? Não deixa com naturalidade. E aí, com isso, vai aumentando isso na mulher. E a mulher carrega isso para sempre. Então, a nossa conexão mental, as sinapses que nós fazemos no nosso cérebro, vão nos conduzindo muito para esse cuidado. Isso não quer dizer que a mulher mas eu não quero ninguém que cuide de mim. Gente, todo mundo quer. Só que, assim, nada impede que eu tenha minha autorresponsabilidade, a minha identidade, mas a mulher tem essa questão de gostar de ser cuidada também, né? Mais um ponto, você tem que lembrar que esses mini momentos de conexão, a gente confia no outro. Mostra pra gente que eu tenho um parceiro do meu lado. Que às vezes eu não preciso das respostas, dos conselhos do parceiro, eu preciso saber que eu posso contar com alguém, que eu tenho alguém do meu lado. É a base da confiança. E muitas vezes, talvez se a gente não está prestando atenção, o que é esses momentos? Vamos dar mais momentos de mini conexão, esses mini momentos? Eu falei do suspiro, eu falei às vezes que a gente pega reclamando baixinho, mas pode ser um bilhete, você sabe que o seu parceiro, a sua parceira vai ter um dia difícil no trabalho, aí você pega e manda um recadinho no WhatsApp ou uma mensagem, espero que dê tudo certo, uma mensagem de encorajamento,
de apoio, Chegou um chegou bilhetinho. antes em casa, né? Pode até acontecer assim, quem chegou antes em casa prepara um café, né? Já sabe que a pessoa está chegando, organiza alguma coisa diferente, bota a música que a pessoa gosta para tocar, né? E isso sem pensar no ato sexual, é só pelo carinho de recepcionar o outro. Sim, eu acabei falando do ato sexual por causa da confiança. Os Sim. mini momentos, eles são a base da nossa confiança e é quando a gente percebe, eu tenho alguém, eu posso contar com o meu parceiro. Esses mini momentos, então essas coisinhas simples que a gente pode, que a gente tem que investir, e aí eu vou trazer um dado do estudo, do Gottman. Os relacionamentos que tiveram sucesso, de pessoas que se mantiveram felizes no relacionamento, essas pessoas, elas interagem cerca de 86% do tempo, eles estão conectados nesses mini momentos. Por exemplo, Legal. ver uma notícia, interagir, conversar sobre a notícia, apontou, mostrou algo, interage, mas tem que ter um interesse genuíno, tem que ter essa troca, essa interação, ou me fala mais do seu dia, porque imagina, Paty, eu estou na cozinha preparando o jantar, ali correndo, e aí o meu marido chega e pergunta, como é que foi seu dia? Eu posso parar um pouquinho, respirar e contar, olha, hoje no trabalho aconteceu isso, cheguei com pressa, interagir nesse momento. Mas às vezes eu posso estar tão pilhada e já trazendo coisas que vêm comigo do trabalho, de preocupação, onde eu posso nem olhar para essa pergunta, continuar fazendo o que eu estou fazendo ali envolvida. E aí eu perdi uma mini conexão. Exatamente. Ou, às vezes, eu rechaço. Você gosta de me atrapalhar quando eu estou com um monte de coisa aqui. E aí eu meio que ataco. Eu perdi essa conexão. É verdade. A gente tem que ficar atento nesses pedidos, porque o parceiro não vai chegar e vai falar, estou precisando me conectar com você. É isso. Como é que foi seu dia? É um abraço, é um toque, às vezes Sim. uma piscada, às vezes com humor, mas a gente tem que estar ligado. Então, casais que ou estão juntos e são infelizes, ou que se separam, esses casais interagem cerca de 30% do tempo. Desses mini momentos. Então, casais que têm sucesso respondem com essas interações cerca de 86% do tempo. Num jantar, eles não vão estar com o celular, eles vão estar interagindo, eles vão estar conversando. Eles vão Olha estar a dica do Hudson, ó. Olha o que o Hudson colocou. Nesta quarentena, eu e minha esposa temos deixado a televisão mais desligada. E nós temos nos desenvolvido ainda mais e mais. Exatamente, é o tempo, né? Porque assim, a nossa moeda corrente mais valiosa é o nosso tempo. E se a gente se dispõe a utilizar esse tempo, em especial nessa linha que a Fê está trazendo hoje, que é desse pequeno, da observação do outro. Porque, Fê, você estava falando isso e eu estava pensando aqui. Quando a gente está ainda no começo de um relacionamento, que a gente está apaixonada, falar lá da paixão ainda, tá? A gente parece que fica ligada 24 horas nesse mini momento. Por quê? Porque você pensa o tempo todo em criar essa conexão. E aí você pensa, nossa, esse lápis, vou levar esse lápis para fulano e tal. Nossa, isso aqui vou levar para fulano. Nossa, te liguei porque passou um cara aqui com a blusa igual a blusa que você tinha e tal, não sei o quê, né? Assim, aí depois que passa esse furor da paixão, que também acontece na parte do nosso cérebro, essa paixão, né? A gente se acomoda. E aí a gente pega e não se atenta novamente para isso, né? A gente se perde um pouco disso, mas nós precisamos estar alertas, tanto para disparar esse mini momento, quanto para estar aberto para essas oportunidades. É isso mesmo, a gente precisa criar
esses pontos de conexão. E aí você tem que lembrar que, passada a paixão, amor é decisão. O amor não é automático. A gente constrói dia após dia. A gente decide amar o parceiro. E depois da paixão, é totalmente sistema 1, porque a pessoa não sai da nossa cabeça. É como se fosse um estado de obsessão. Mas a paixão termina. E quando termina, aí a gente começa a ver o que não combina tanto, o que eu não conseguia ver, porque a paixão, ela cega. Ela é pura emoção, gente. A paixão é sistema límbico puro. E aí o sistema límbico vem e tampa a sua parte de função executiva, que é voltada no nosso córtex pré-frontal. Então, quando nós estamos apaixonados, existe uma química no nosso cérebro que faz com que a emoção fale mais alto do que tudo. Tanto que, às vezes, quem nunca, né? Você se relaciona com alguém, você se apaixona por alguém, que de repente não tem ali um comportamento muito desejado, alguém te fala alguma coisa da pessoa, é mais fácil você ficar de mal com a outra pessoa do que de repente você passar a ver o elemento da paixão com outros olhos. Porque não é racional, é puramente emoção, né? E quantas vezes, né? É só lembrar na paixão que amigos, os pais falaram, ô fulano, olha bem, a gente não enxerga, não adianta. A gente tem que tentar colocar um pouco o pé no freio, porque não sei se dá muito certo colocar o pé no freio, porque você está com esse estado obsessivo rodando, a gente só pensa na pessoa. Só que a paixão termina. E aí, amor é decisão. É esse sistema 2 consciente, porque eu escolho amar, eu escolho me conectar, e aí a gente tem que investir esforço. A gente tem que investir na comunicação, porque essa conexão emocional é uma comunicação emocional. E a gente não se comunica só falando. Os comportamentos são comunicações. Não falar nada, a gente está comunicando muita coisa. E a gente precisa perguntar, interagir, parar de ver a TV, largar o celular ou o livro e atender aquele pedido que não pode, muitas vezes não vai ser consciente, mas é um pedido. Estou precisando de você, estou precisando me conectar emocionalmente. E aí cabe o que a gente fala todas as vezes que a gente se encontra, que é a necessidade da gente estar em eterno autoconhecimento. Porque quando eu entendo como eu funciono, até se eu perceber que o meu tanque está um pouco vazio, eu consigo acionar o meu parceiro para que ele possa também se reconectar comigo. Assim como eu também posso estar mais alerta para entender pelo funcionamento dele o que falta, né? O que a gente precisa ali fazer para essa conexão voltar. Porque quando a gente decide, como você disse, que o amor é uma decisão, houve um momento de conexão lá atrás. Às vezes, em alguns atendimentos, né, que às vezes, como eu falei, sempre chega na questão do relacionamento. E aí a minha pergunta é, o que acontecia quando você se conectou lá atrás que não acontece hoje? Quem era você quando você se conectou lá atrás e você se desconectou agora? E aí a pessoa volta e fala, mas é porque fulano fazia isso, não faz mais. Eu falei, não, a sua parte na conexão. Porque eu não tenho poder se o outro deixou de fazer alguma coisa que ele fazia. Mas eu tenho poder também para fazer, porque quando a gente se observa, a gente vê que a gente também mudou. Mas nós temos até a gente já falou aqui, né? Quando a gente está muito lá na questão do eu, a gente acha que só o outro mudou. Eu continuo sendo lírio do campo. Só o outro que mudou, né? Paty, você falou tudo, porque quando a gente já está meio distante, voltar, investir nessa interação, vai exigir da gente esforço. Só que isso depois vai ressoar, porque a mudança parte da gente. Não tem problema se o nosso parceiro não está vendo a live. Mas precisa você decidir. Opa,
eu vou aplicar. Aplica por uma semana, investe nesse mini momento e vai observando, porque quando você muda, a dinâmica vai mudar, o relacionamento é sistêmico, Isso. vai ressoar. Então, a mudança, ela parte da gente, a parte de você, a mudança. A melhoria no relacionamento começa com você. Eu não preciso saber do outro, porque como eu vou lidar, o que eu vou investir, vai acabar ressoando. O sistema vai mudar, porque uma parte mudou, e essa parte sou eu, essa parte é você. Tem que investir. É um efeito dominó mesmo, gente. Aí a gente às vezes ajusta uma peça, porque outra coisa também é que às vezes a gente imagina que precisa mudar muita coisa, que já tem que chutar o balde, que não adianta mais. Eu já tentei de tudo. Ó, essas palavras, tudo, nada, sempre, isso são palavras muito definitivas para a vida do ser humano. Então, às vezes, a gente tem a sensação que a gente já tentou tudo, mas, na verdade, é um ajuste pequeno que a gente precisa fazer, né? A autorresponsabilidade, exatamente o que o Hudson colocou aqui. Ele colocou terceirizar tudo. Nunca é a gente... Peraí que eu perdi aqui. Nunca é a gente, é sempre o outro. Tem que ter autorresponsabilidade, exatamente. Porque, gente, é o que a Fê falou. Eu só tenho controle nas coisas que eu faço. Ei, Lúcia, bem-vinda. Eu só tenho controle nas coisas que eu faço. E é sistêmico. A pessoa começa a falar, nossa, fulano tá diferente. Eu não posso mais fazer isso, porque ele não reage, ou então não atinge mais. E aí as pessoas vão mudando. O nosso cérebro modela comportamento. Então ele também vai começando a se modelar. Porque o clima emocional, essa conta bancária vai ganhando depósito. Essas interações vão mostrar para o parceiro, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Porque agora a gente está conversando mais sobre o meu dia, sobre o que um e o outro está sentindo, o que um e o outro está precisando, e você está colocando um depósito, a sua conta está ficando azul de novo. Você está fazendo essa reserva de coisas, de interações positivas, de mini momentos que você não se conectou superficialmente, você se conectou emocionalmente. Você está fazendo essa almofada. Como olhar para o lado, eu tenho um parceiro aqui comigo. E, Paty, eu queria emendar 2 pontos que podem atrapalhar esses mini momentos. Ótimo, fica à vontade. A gente estar embrulhada em raiva ou algum outro estado negativo. A gente fica fechado para esses mini momentos de conexão, esses pontos de conexão. Então, a gente precisa voltar, entender. Você fala muito, a gente já falou, a gente precisa, opa, o que essa emoção está querendo me dizer? O que eu preciso olhar? O que talvez eu precise me movimentar? Que conversa que eu preciso ter? O que eu preciso resolver? Olha a raiva, vê o que ela quer dizer, porque senão você se fecha. Você se fecha para esses mini momentos. Eu costumo dizer que emoção a gente precisa realmente tratar quando ela traz para nós um aspecto negativo. E eu gosto muito do exemplo da gente colocar um balde na goteira. Imagina um balde debaixo da goteira de um chuveiro, por exemplo. E ali é uma gota só, gente, que cai. É só de gota em gota, não tá com a torneira aberta, não. Mas aquela gota, ela tá sempre caindo no mesmo lugar. É uma coisa que o outro disse que eu não corrigi. É uma coisa que o outro me magoou, mas eu não falei sobre isso. É uma outra coisa que fulano fez que não me agradou. É um deboche que de repente ele fez que me expôs e eu não gostei. Isso tudo é a gota que vai ficando ali no balde. Quando essa gota ela vai ficando, e é só uma gota, que a pessoa não vai fazer isso todos os dias e assim numa proporção grande. Só que aí a gota vai juntando até que o balde entorna. E quando o balde entorna, dá para consertar? Dá para consertar. Só que vocês percebem que a água já escorreu, tem água que você já não vai mais resgatar para o balde já está pesado para você jogar essa água fora. Então, eu gosto muito dessa metáfora do balde quando a gente trata de emoções que trazem para nós esses aspectos negativos, né?
E nesse estado negativo ou de raiva, a gente se defende, a gente contra-ataca, e se defender, a gente está transferindo a culpa, a gente está jogando a responsabilidade, e como a gente já falou, a responsabilidade, chama responsabilidade, é a autorresponsabilidade que a gente precisa exercitar. Paty, antes você tinha falado sobre, e aproveitando a metáfora do balde, às vezes, muitas vezes, eu estou trabalhando com um casal que já trouxe isso para mim. Eu já tentei muito, já fiz muito por essa relação no passado, só que eu queria trazer um ponto aqui para a gente pensar juntos. Se ainda tem faísca, se ainda tem essa vontade de dar certo, nessa faísca que eu quero que a gente se pegue, se abrace. Porque é como se a gente começasse, quem está aqui com a gente, e fica esse convite, porque a gente pode começar um novo relacionamento. Porque o coaching, ele não trata do que se passou. A gente precisa conversar sobre o que eu faço a partir de agora. Então, aprendi sobre os mini momentos, essa conexão emocional, é a partir de agora. A partir de agora eu vou investir. Quem vai cuidar de questões passadas não vai ser o coaching, vai ser uma psicoterapia, vai ser uma psicanálise, mas a gente precisa estar com pessoas que tenham a autorresponsabilidade ativada. Porque se não está pronto para assumir a direção, se não está pronto para resolver, para investir esforço, dedicação e treino, porque o mini momento não vai acontecer assim. Eu não vou virar mestre até amanhã nos mini momentos. Isso precisa ser treinado. Sim. Isso precisa ser desenvolvido. Isso eu preciso investir dia após dia. Quanto que eu preciso fazer os mini momentos? Todos os dias. Muitas vezes. Porque lembra da proporção? 86% do tempo é a média de interação dos casais que dão muito certo, os que têm sucesso no relacionamento, que são felizes nessa relação. Então, quanto que eu tenho que fazer? Muito, muito, todos os dias. Porque quem não está feliz, ou quem se separou, ou vai se separar no futuro, interage só 30% do tempo, 33%. Então, precisa investir. E é como se você decidisse, agora eu quero um novo relacionamento, um novo segundo relacionamento. Vou começar a partir de agora e vou fazer a parte que me cabe. Aprendi sobre o mini momento, peguei essa questão da conta emocional bancária, então, a partir de hoje, eu vou começar a colocar esses depósitos. Porque para um ponto negativo, eu tenho que gerar 5 coisas positivas. 5 interações positivas. Legal. E aí eu não paro. Vou investindo. Legal. Eu falei o primeiro obstáculo, está envolvido em raiva. O segundo obstáculo é o mundo conectado. É a gente estar distraído e imerso nesse mundo conectado. E isso tem virado um hábito para a gente. É uma distração, é um prazer momentâneo, mas isso te desconecta do parceiro. Então, é escolher os momentos certos para tirar o celular e ficar e prestar atenção nessas interações que a gente tanto insistiu hoje. Exatamente. E essa questão da conexão, tudo tem na vida para o bem e para o mal, né? Então, assim, existem situações que você pode mesmo estar conectado e isso fazer com que a família se conecte. É um filme, né, uma música, uma live, alguma coisa que vocês estão ali para construir juntos. E sim, existem alguns momentos que eles vão acontecer de modo isolado. Às vezes eu tenho interesse em ver determinada coisa que meu parceiro não, ele quer ver outra coisa. E também está tudo bem. Onde que entra aí o ponto-chave? É o balanceamento com relação a esse uso.
É, de repente, assim, vamos fazer um combinado durante as refeições? Não. Então, durante as refeições, a gente vai estar aqui entre nós. Ah, vamos fazer o seguinte, quando a gente quiser conversar, e eu falo isso até nas minhas relações, por exemplo, com a minha filha, sabe, Fê? Tempo de qualidade é a minha linguagem de amor. Então, ela, quando eu quero conversar com ela, porque não larga o celular, né? Fica ali com ele o tempo inteiro. Falo, Nath, a gente precisa conversar. Ah, pode falar. Aí eu já fico quieta, aí ela já sabe, sem estresse nenhum. Ela pega o celular, já vira ele para baixo e já fica lá. Pode falar, mãe. Por quê? Porque já houve um combinado. E aí a gente volta lá na questão do MMCE, que é o mini momento de conexão emocional, quando eu percebi isso e falei para ela, Nath, sabe o que me estressa quando a gente começa a conversar? Porque aí, à medida que você não me dá atenção, eu começo a gritar. Meu tom de voz aumenta, aí você já se sente ofendida. Aí uma conversa que era para ser uma coisa mais tranquila acaba virando um grande turdum, que as duas são, né? Vocês imaginam, né? Nós duas somos assim, né? E aí, isso é uma coisa que a gente precisa, aí volta a questão do autoconhecimento. Eu preciso entender como eu funciono. Né? Eu preciso entender como eu funciono, como o outro funciona, porque aí, pela relação, ela cede. Aí ela não deixa o celular, porque ela sabe que eu não vou ficar o dia a vida toda, até pico, né? Porque mãe fala pra caramba, mas não vou ficar a vida toda falando com ela. Ela sabe que é uma coisa transitória, que é passageiro. E isso é um exercício, gente. É um exercício. Relacionamento é teste, entrega e exercício. É todos os dias, como a Fê colocou. Isso mesmo. E o que te estressava era não ter atenção. De novo, essa conexão emocional, porque a sua atenção está dividida. Esse mini momento, essa conexão emocional, ela vai acontecer quando você está inteiro, quando você estiver inteiro. A atenção não pode estar dividida. E esse inteiro é porque você está ali interagindo, você está perguntando, você quer saber mais sobre a pessoa, tem interesse, tem compartilhamento, tem interação. Pareceu tão simples, né, Paty? Eu fiquei pensando, será que não é tão simples? Mas esse é o jeito mais fácil de você começar a virar a chave, virar um ponto de virada do relacionamento. Sim, sim. Ah lá, minha mentora querida lá, a Jo. Ei, Jo, bem-vinda, minha querida. A Jo colocou, entender como a gente funciona é muito importante. Mais ainda é saber como o outro funciona. Exatamente. Nossa, isso e aí passa justamente por isso, né? Esse funcionamento, você já falou aqui, é um ótimo ponto de partida, os temperamentos. A linguagem do amor, esse é um outro tema que é sempre muito bom resgatar, né, Paty? Eu também acredito, porque ó, a linguagem do amor, gente, ela funciona tanto no trabalho, quanto nas nossas relações com família, nas nossas relações tanto com os nossos pais, quanto com os nossos filhos, quanto com os nossos parceiros, até num atrito que de repente você pode ter no mercado, né? Porque hoje em dia, uma fechada no trânsito já vira uma grande confusão, uma pessoa que corta a fila. As pessoas estão, ainda mais nesse período de quarentena, que o nosso cérebro está funcionando em atenção alerta, o tempo todo pode vir uma tragédia, uma situação complexa, está todo mundo assim, ó, alvoroçado, né? E aí, como a gente precisa estar mais atento, eu sempre digo assim, alguém tem que ser o adulto da relação. Então, se você está aqui na live, já percebeu, já tem esse conhecimento a mais, observa em volta de você qual é a forma que você pode se conectar ali com a pessoa através da própria linguagem do amor. Obrigada, Jô. Obrigada aí pela parabenização do conteúdo. Então, isso é muito importante para nós, né? Então, por isso que eu gosto do termo que a gente tem que ser FBI de gente. Como a gente aprende, né? Eu observo muito as pessoas, né? Sempre, eu percebi que isso já era assim meu desde muito tempo, que eu me lembro, eu tenho memórias ainda de quando eu ia para o ensino médio, era distante, então eu pegava ônibus, né? E eu ficava no ônibus, assim, observando as pessoas, sabe? Então, acho que isso já vem, assim, de muito tempo. Porque aí a gente cria repertório na nossa mente também das relações, né? Isso, que a gente tem que falar menos e escutar mais. Esses mini momentos não é o momento de só falar. E a gente tem perfis que tem essa fluência, o falar mais do que escutar. Esse momento de atenção
é para ouvir, saber do outro, perguntar do outro, interagir. Inteiro, sabe que está inteiro? É isso. É ir para o mercado e falar, a gente tem manteiga? Ah, não sei, mas vamos pegar uma manteiga? É isso. Esses momentos podem ser coisas grandes, mas coisas simples. É Exatamente. responder e criar esses momentos. Porque é tão fácil, né, Paty, hoje? Eu estou no meu celular, o meu parceiro está no meu celular, cada um está vendo a notícia separados, e aí não tem interação. Sabe como você pode fazer? Acabei de ver essa notícia aqui. Comentar com o parceiro. E aí, buscar essa interação. Essa foi um dos pontos que lá o Gottman, estudando os casais, isso ficou claro. Faz a imagem aí de uma pessoa lendo o jornal, o marido lendo o jornal. A esposa conversando e você não tira o olho do jornal. Isso, não tira o olho da revista. O marido viu alguma coisa pela janela, a mulher estava vendo a revista e ela não levantou o olho da revista. Isso mostrou para ele que o casal tinha problema em construir esses pontos emocionais. Porque o que eu preciso fazer é largar a revista e interagir. Exatamente. Você não vai fazer isso 100% do tempo, mas começa um pouquinho, vamos sair de um ponto que eu estou hoje para amanhã melhor? Porque senão vai virar o mestre dos mini momentos amanhã. Mas isso vai ficar no seu radar. E isso tem a ver também com aquela questão que a gente já conversou aqui da própria pirâmide, né? Das necessidades básicas, é que você tem essa necessidade de se sentir conectado, de se sentir pertencente. E aí, para dar um exemplo, o meu pai, ele não mexe com internet. Então, assim, Facebook, ele tem 76 anos, não quis aprender, não teve paciência. Mas a minha madrasta mexe, ela tem 74 anos. Então, assim, ela mexe no Facebook, ela mexe no WhatsApp, então ela é super antenada. Sempre que tem um almoço, a gente começou a observar que chega uma hora, cada um vai pro seu celular, né? Eu, minha irmã, minha filha, todo mundo. E o meu pai, como não mexe, ele começou a ficar excluído. E aí eu comecei a observar que ele pegava o celular e ele ligava pra gente, para os telefones tocarem, sabe? Ele ligava escondido assim, deixava o telefone. Aí, de repente, assim, tocava o telefone meu. Aí depois ele fazia sinal, tocava o telefone da minha filha. E aí eu comentei com a minha filha até, com a Natália. Falei, Nath, sabe por que seu tio, porque eu chamo ele de tio, sabe por que seu tio faz isso? Porque tá todo mundo envolvido numa coisa que ele tá excluído. E aí ele na verdade, agora você falando, veio isso na minha cabeça. Agora a gente já até se policia mais depois que eu saquei isso, né? Era uma tentativa dele de criar o nosso nosso mini momento de conexão emocional. Ele queria estar inserido naquilo dali, entende? E a gente precisa observar isso. Exatamente, eu achei também uma sacada, Jô. Muito lindo, né? E assim, depois que a gente percebeu isso, nós começamos a nos policiar com isso, sabe? Porque a sensação que traz é que ele estava sendo excluído. Olha o comportamento dando pista da necessidade. Porque ele buscou um recurso para falar, eu estou precisando conversar com vocês, eu quero me conectar com esse momento. E aí ele ligava. Ou fazia uma gracinha, agora eu vou ligar para o outro. Exatamente. A gente tem que cuidar dessas sutilezas, tem que entender o que está por trás. E vai estar por trás a conexão, essa comunicação emocional. Aí para pegar gancho, até aqui no que a Jo colocou, né? Ele constrangeu vocês, exatamente. Só que, Jo, até alguém ter essa sacada de empatia, que é um exercício de empatia, né? A gente achava chato. A gente ficava assim, ai, que coisa chata. Ai, que coisa chata. Aí vem a reação que a Fê falou, da gente não estar aberto para o mini momento. Entendeu? E aí ele, através do humor, através do jeito dele de brincar. Olha, gente, que grau, como realmente o grau de inteligência. Através da mesma ferramenta que a gente, ele estava lá. Ei, gente, eu tô aqui, conversa comigo também. Ei, gente. E isso faz diferença. E a gente não percebe. Isso é a linguagem do amor. É a gente perceber que o outro também quer o quê? A conexão. E faz toda a diferença, né? Ixi, se essa conta, esse cofrinho da conexão tiver desabastecido, os comportamentos vão buscar
preencher esse copinho. Ah, eu achei muito fofo também, Também, Ju. também, Eu gente. concordo com você, foi E, foférrimo. ó, e aí, quando eu comentei sobre isso com a minha madrasta, foi tão interessante. E assim, é engraçado como que o cérebro da gente vai trazendo as histórias, né? Lembra, Ju, que eu falei ontem? A minha cabeça como é que tá? Ontem eu fui na casa deles aqui perto, né? Fui lá ver como é que eles estavam, dei uma folguinha aqui, achei tão bonitinho, eles dois na cama, ele assistindo televisão, a minha madrasta do lado no telefone, mas ela mostrando para ele um negócio do Facebook. Entendeu? Ela falando, olha aqui, Batista, do Facebook, que ele estava vendo negócio de reportagem lá, e ela colocando ali também. Então, assim, foi exatamente o que você colocou aí. Eu lembrei na hora desse exemplo. Ele foi inteligente e paciente. A Jo colocou aqui, ó. Ele foi inteligente e paciente, algo que precisamos aprender. Exatamente. Estou adorando, mas vou precisar sair. Filho chorando. Beijo, Tchau, Sol. Sol. Nós também já Obrigada. estamos terminando. Já estamos Infelizmente, terminando. o tempo já está no talo aqui, 51 minutos. Verdade. Gente, vamos praticar os mini momentos de conexão Isso. emocional? Depois, Isso. na próxima semana, quem estiver com a gente, ou na próxima quinzena, conta pra gente como é que foi investir esses 15 dias nesses mini momentos, tá bom? Seja Isso gentil aí. com você. A hora que você perceber, interaja e vai melhorando um pouquinho por dia. Lembrando Isso. que você pode começar a se comprometer com um relacionamento melhor a partir de Isso aí. agora. Tá bom? Isso. E semana que vem, terça-feira, às 15 horas, eu vou estar lá no canal da Fê e nós vamos estar conversando sobre como nós estamos atuando os nossos papéis nas nossas relações, tá bom? Em especial nas relações de trabalho. Beijo, Ótimo. Deise, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Fê, prazer conversar com você. Eu conversaria aqui 2 horas, né? Obrigada, Paty. É muito bom. Eu adoro esses momentos. Muito. Um beijo Gente, grande, muito tá, obrigada querida? Fica a com todos. Deus. Fiquem bem. Ótima semana. Tchau. Tchau.